Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta com o programa Polêmica Espírita, aqui pela RAI TV, Rede Amigo Espírita. Uma satisfação estarmos aqui novamente. Desta feita, trazendo um novo convidado, nosso querido confrade Marcelo Badaró. Mas antes de passar a palavra ao Marcelo Badaró, vamos fazer uma breve recapitulação dos programas anteriores, né, para que vocês, inclusive, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, possam saber, né, possam conhecer os temas que foram debatidos, que foram expostos nos programas anteriores. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bem, no dia 13 de abril foi a nossa estreia, onde falamos sobre Allan Kardec e suas reencarnações. No dia 20 de abril, Allan Kardec e a previsão sobre sua volta. O nosso terceiro programa foi Allan Kardec e suas mensagens póstumas. O quarto programa, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Em 11 de maio, em quais amigos de Chico Xavier se pode confiar? Lembrando, né, que todos esses programas contaram com a minha presença e principalmente com a presença do Paulo Neto, né, que desenvolveu toda essa rica pesquisa, essa profunda pesquisa sobre todos esses temas. No dia 18 de maio foi o nosso sexto programa, O que não te contaram sobre as obras Kardec Prossegue e Mensagens de Inês de Castro. Nosso sétimo programa foi Chico Xavier teria sido a médium senhorita Jafé? Em 1º de junho, tivemos o nosso primeiro convidado, que foi o Wagner Gomes da Paixão, falando sobre o tema Almas Queridas. 8 de junho, nosso nono programa, Francisco de Assis e Chico Xavier seriam o mesmo espírito? Em 15 de junho, 10º programa, Chico Xavier e a lista de suas reencarnações. No nosso 11º programa, tivemos a participação de César Perry, falando sobre Chico, Emanuel e a religião. O nosso 12º programa, tivemos também um outro convidado, novo convidado, Beto Costa, falando sobre Chico, Diálogos e Recordações, uma obra, inclusive, de sua autoria. E chegamos aqui no dia 8 de julho, nosso 13º programa, com o nosso querido confrade Marcelo Badaró. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Arthur. Boa noite aos amigos que nos acompanham pela Rede Amiga Espírita. Que a nossa noite seja uma noite fecunda, né, de grandes reflexões, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ir ao final dessa jornada interrompê-la com a consciência em paz, em harmonia. Um grande abraço a todos, que a gente tenha uma noite muito feliz. Perfeito, Marcelo. Bem, nós, né, desejamos a você, com certeza será uma ótima exposição, né, dando sequência a essa série de assuntos que nós tratamos aqui. Nossos convidados realmente são muito especiais, porque são pessoas que detêm um conhecimento bastante aprofundado sobre todos esses temas, né? E vem trazer aqui a sua contribuição, a sua participação, que certamente enriquece muito esse programa. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente como é que estão os nossos queridos amigos, né? Já vemos aqui que temos uma bela presença, inclusive do próprio Paulo Neto, que já foi aqui citado, né? Que esteve conosco tantas vezes. E agora eu concedo, então, a palavra ao Marcelo para que possa iniciar os estudos de hoje. Ok, Arthur. Fico muito agradecido pela receptividade, pelo carinho de todos. A gente fez a opção, né, de falar sobre Chico e o Evangelho, porque as posturas do Chico e de quem se dedica ao estudo do Evangelho e à vivência do Evangelho, muitas vezes são posturas surpreendentes, né? A gente tem posturas realmente, a gente imagina que as pessoas vão reagir de uma forma e as pessoas evangelizadas, espiritualizadas, elas reagem de outra forma, muitas vezes surpreendendo, né, ao modo comum das pessoas reagirem. E Chico era efetivamente um estudioso do Evangelho,
em razão da própria pujança da sua mediunidade, era alguém que tinha essa necessidade de estar se evangelizando, vibrando nessas faixas mais sublimes, né? Ele foi muito visado. Aquela mediunidade pujante fazia com que os olhares da humanidade recaíssem sobre ele. E se tinha olhares bondosos, fraternos, tinha também olhares de desconfiança e de ódio, né? Então, realmente era alguém que se armava com as armas do amor, né? Ele realmente era um estudioso do Evangelho, vivia. Então, as reações do Chico diante de determinadas situações, elas são surpreendentes. Assim como Jesus diante daquela situação envolvendo Judas, né, foi uma atitude surpreendente, principalmente para Judas, né? Ele jamais esperava que Jesus reagisse daquela forma, tão pacífico diante do martírio, diante do Calvário. Foi muito surpreendente, né? E temos outros grandes vultos do cristianismo, os cristãos que foram martirizados nas arenas, né? A gente tem notícias aí, por exemplo, no livro Ave Cristo, os cristãos entravam cantando, orando, se abraçando, dando louvor, né? E aquilo era surpreendente, aquilo era muito chocante, né? Como que essas pessoas vão reagir dessa forma diante da morte, né? Então, a reação dos cristãos ao longo da história foi realmente muito surpreendente, né? Paulo, na hora de ser morto, fala para o seu algoz, né? Eu já fiz a minha missão, agora cumpra a sua, né? E ele é decepado. Pedro, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como mestre, né? Então, realmente, os mártires do cristianismo nos surpreenderam com as suas posturas, né? Então, é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né? Por que o Chico reagiu dessa forma, né? Afinal de contas, Chico expressamente fala para o mundo, né? Eu não sou Kardec, né? Então, ele fala para o mundo, mas diante de um grupo de pessoas, ele tem uma postura extremamente evangelizada, né? E a gente vai, então, buscar entender isso. Nós temos 3 vídeos que a gente separou, que a gente vai trazer aqui para contextualizar, né? Para definir claramente que Chico não era Kardec. Isso é um ponto já fundamental, nós temos plena convicção disso. Eu diria que milhares, talvez milhões de pessoas têm convicção disso, né? Então, nós vamos trazer esses depoimentos importantes, inclusive do próprio Chico, um áudio, né? Depois do Arnaldo Rocha, que foi o grande amigo, o grande confidente de Chico, e depois de Divaldo Franco, né? Depois nós vamos trazendo outras fontes para estar aí informando. Então, eu te peço, Arthur, a gentileza de colocar esse primeiro vídeo do próprio Chico falando sobre essa questão de Kardec. Por favor. Perfeito, vamos lá. Falar mesmo, Chico. Existe alguma notícia, já que se fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou alhures. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo,
Pessoalmente, eu tenho muito receio de receber qualquer notícia, porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Excelente, Chico, essa resposta, porque infelizmente há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec, sabe? Infelizmente há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiuns e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec, né? De maneira que a sua resposta é também para nós de um valor inestimável. Pensamos, muito obrigado, pensamos que quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará notícia de si mesmo pela sua grandeza, na presença que mostre. Muito interessante. Nós trouxemos também, você vê que o próprio Chico verbalmente, né, ele falava publicamente, naquele tempo ainda não tinha tanta força as redes sociais, era realmente a televisão, o rádio, e sempre que ele era questionado, ele não se furtava, ele descartava, né? Descartava, não sou Kardec. E nós trouxemos aqui um trecho do livro Kardec e Chico, Dois Missionários, né, do Paulo Neto. Na minha opinião, é a grande obra, é a grande pesquisa, uma pesquisa muito bem feita, com muita ponderação, né? Realmente, Paulo Neto foi muito feliz ao trazer todo esse material. Então, nós vamos projetar aqui esse trecho, né? Está lá no livro Kardec e Chico, Dois Missionários, página 238. Então, aqui Chico diz categoricamente, nós vamos ler aqui, depois a gente vai comentar. Na data de 28 de agosto de 1988, já com seus 78 anos de vida, numa entrevista ao jornal Diário da Manhã, de Goiânia, constante da obra Chico Xavier, o Mineiro do Século, autoria de Luciano Napoleão da Costa, ele categoricamente desmente ser Kardec. Então, foi feita a pergunta, né, do Diário da Manhã. Muitos espíritas dizem que existe uma pergunta que, se fizer, você fica nervoso. O Chico pode fazer. Muitos espíritas afirmam que Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Aí o Chico responde, categoricamente, não sou. Não sou. Não fico bravo, porque digo isso com serenidade. Consulto a minha via psicológica, as minhas tendências, tudo aquilo que tenho dentro do meu coração é eu. Não tenho nenhuma semelhança com aquele homem corajoso e forte, que em 12 anos deixou 18 livros maravilhosos. Acho que o exemplo de trabalho dele é tão grande que devia comover mesmo os não espíritas, porque os 12 volumes da Revista Espírita foram todos escritos por ele, fora os livros clássicos do Espiritismo. De maneira que ele exerce realmente sobre mim uma influência muito grande. Não por ele, porque eu não o conheci, mas pelas ideias que deixou gravadas. Acho extraordinário como um homem trabalha tanto, durante 16 anos, pois ele começou em 1853, mas desencarnou em 1869 e deixou esta bagagem imensa que a cada dia fica mais atual. É interessante, a cada dia é mais atual. A verdade é como o diamante, não quebra. Então, esse registro está no livro Kardec e Chico, Dois Missionários, do Paulo Neto, lá na página 238. Então tá aí, Chico responde, né, categoricamente, não sou Kardec. E traça ali a diferença do perfil psicológico, fala das obras de Kardec, né? Então, para o mundo, para a imprensa, para a grande mídia, não sou Kardec. Não deixa dúvidas, né? Muito claro, muito objetivo.
Mas ele tinha essa questão na vida dele. Muitas pessoas achavam que ele era Kardec, né? Aliás, esse negócio de achar que é Kardec, a história está cheia de Kardecs, né? A gente vendo aí os registros. Até eu. Rapaz, teve uma época que a gente fazia um trabalho nos presídios, lá em Rio Branco, no Acre, onde eu morei décadas, né? E aí, quando a gente chegava lá para evangelizar os presos, aí começava aquela gritaria, chegou o seu Allan Kardec, chegou o seu Allan Kardec. Eu falei, meu Deus. Aí eu reuni o pessoal, a gente ia lá para o banho de sol, falou, gente, eu não sou Allan Kardec. Rapaz, era pior. Aí na semana que vem era o pavilhão inteiro. Chegou Allan Kardec, Allan Kardec. Rapaz, até eu já fui Allan Kardec, né? Então é muito comum. Isso é desde a época de Jesus, né? Perceba-se que as pessoas têm isso. Os judeus tinham essa cultura da reencarnação, né? E uma vez Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos ali disseram, olha, uns, se referindo ao povo judeu, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou, né? Então, essa questão do imaginário, né? Fulano é a reencarnação, né, de alguém que já viveu, que trabalhava naquela linha, né? Então, os judeus imaginavam que Jesus fosse a reencarnação de um dos profetas, que foram personalidades marcantes na cultura judaica, né? Então, para quem trabalha com as vidas sucessivas, com a reencarnação, principalmente as culturas orientais, mais antigas, sempre houve isso, né? É a volta de quem? Quem está voltando? Pelo tema que ele trata, deve ser um profeta, deve ser um cientista, enfim. Então, não é tão assim surpreendente isso, né? Esse movimento de atribuir a Chico uma reencarnação passada, eu diria que seria comum a muitas pessoas, não somente a essas pessoas que fixaram a ideia de que ele é a reencarnação de Kardec, mas acredito que isso povoou o imaginário popular durante muito tempo, né? Mas ele era categórico, e quando a gente faz os estudos das obras da codificação, é muito clara essa questão dos traços psicológicos, né, desse perfil espiritual. Nós somos muito parecidos com o que éramos nas encarnações passadas. Uma mudança, ela vai acontecendo no tempo, né, de acordo com os nossos esforços. Ela não é possível que numa encarnação, na próxima encarnação, haja tanta diferença num perfil psicológico, né? Realmente, a ciência espírita, depois as obras subsidiárias, vem trazendo isso, né? Então, realmente, uma análise criteriosa, né, nos mostra que é muito diferente. Chico e Kardec são duas pessoas, duas personalidades completamente diferentes, né? Bom, então Chico não é Kardec. Se Chico falou que não é Kardec, não vai ser eu que vou dizer que ele é Kardec, né? Então, se o próprio Chico para o mundo fala que é Kardec, então nós já temos aí a primeira prova, né? A primeira prova cabal, né? Agora, é muito interessante quando Jesus perguntou aos discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Então, os homens disseram, né? Uns dizem que tu és Jeremias, Elias. E aí Jesus fala, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, vocês que estão comigo de manhã, de tarde, de noite, estão vendo as coisas, estão percebendo, né? Vocês. Aí Pedro, aquela inspiração fantástica, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo, né? E Jesus... Agora, veja bem que interessante, né?
não rechaça. Quando falaram, não, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas, né? Jesus não falou, não, eu não sou nenhum deles. Ele não falou isso, né? Ele pergunta aos mais próximos, e vocês, quem dizem que eu sou? E nem todos ali estavam muito aptos a dar essa resposta, né? Mas Pedro estava mais avançado, mais apto, e ele então dá essa resposta, né? E Jesus festeja com Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, né? Então, essa questão, né, ela realmente é preciso que haja ali um amadurecimento espiritual, né? Uma revelação divina, uma inspiração divina, uma conexão de Pedro com o mais alto. Foi aquele primeiro elemento que despertou e que identificou na figura de Jesus o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, essas revelações, elas vêm do alto, né? Essa sintonia, quando o Espírito está pronto, né? E ele consegue sintonia com o mais alto, então vem essas revelações. Então, Pedro teve esse momento, né? Isso realmente, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então, havia uma preparação. Pedro se apresentava preparado espiritualmente. Claro que não era um espírito perfeito, mas estava preparado para receber aquilo que veio do alto, né? Então, isso é um fato muito interessante, né? Como que nós vamos definir que reencarnação é essa, que reencarnação é aquela? Isso não é uma informação que flui naturalmente, né? Isso ninguém traz estampado na testa, eu sou fulano daquela vida. A coisa não funciona assim. Até porque a lógica da nossa existência é o esquecimento do passado, né? Para que a gente tenha fluidez aqui no plano da carne, a gente tem o benefício do esquecimento. Então, não é uma informação que flui, que acontece a todo momento, não é algo que a gente possa deduzir, né? Não é algo que a gente deduz com os parâmetros humanos. Realmente é algo transcendente, né? Então, a gente tem que ter cautela nessas conclusões, né? Então, Chico afirma, não sou Kardec, não tenho características psíquicas, as obras de Kardec são diferentes das minhas obras, né? Ou seja, Chico foi absolutamente doutrinário, esclareceu, né? Para não deixar dúvidas, né? Agora, eu vou te pedir, Arthur, a gentileza de colocar o segundo vídeo do Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha também é muito, muito bom esse vídeo. Sem dúvida. Vamos lá. Depois eu vou lhe fazer uma perguntinha. Vamos lá. Tá ótimo. Durante muitos anos, eu tenho ouvido a coisa mais absurda que pode acontecer no nosso meio. A fantasia está pululando no nosso meio. Dizem que Chico é a reencarnação de Kardec. Isso é uma estultice. Kardec era um homem frio, cientista. Ele fazia uma questão, apresentava uma questão ao espírito, ao médium. O espírito respondia, ele consultava mais 9, para ter universalidade. Vou contar uma história.
Há uns anos atrás, ao tempo do Pedro Valente, eu chego aqui numa manhã, eles me dão um jornal para ler. Botei o jornal debaixo do braço, fui para casa, almocei, fui ler o jornal. A última página que eu acabei de ler vem aqui. Publicaram uma página recebida pelo médium lá do Triângulo, Baduí, Dr. Baduí, não sei quem, um espírito, que Chico era Kardec. Eu falei, gente, vocês se esqueceram do cuidado do Allan Kardec. Tudo precisa haver um bom senso. O espírito fala, tem gaiato do lado de lá mais do que tem aqui. Mentiroso mais do que tem aqui. Vocês estão se esquecendo que a União Espírita Mineira é a casa máter do Espiritismo em Minas. Se nós publicamos uma tolice dessa, onde é que está a dignidade da União? Então eu guardei isso muito tempo. Uma vez conversando com o Chico, ele me contou uma história. E falei, isso é para ficar entre nós dois. Mas de tanto ouvir essa tolice que Chico é a reencarnação de Kardec, eu resolvi contar essa história direito, que eu guardei. Não, uma vez eu fiz um comentário rápido com o Honório. E o Honório achou que eu devia ficar calado, então eu fiquei calado. Mas ele já passou para o lado de lá, então eu faço o que eu quero. O Marcelo Orsini me convidou para fazer uma entrevista. Eu falei, meu filho, eu não sou ator de cinema, não chega, já fui entrevistado muitas vezes, já falei muita bobagem. Obras póstumas, na segunda parte, diz assim, da minha iniciação no Espiritismo. Então o professor Rivai conta como é que ele tomou conhecimento, o convite dos amigos, ele foi ver aquele material, foi à casa da Chora Maison, isso mesmo, ficou conhecendo as duas meninas bordando, e uma menina por nome, Ruth Celina. João Kardec estava escrevendo qualquer coisa e começou batendo a parede da casa toda. Os ingleses chamam isso de reps. Aquilo incomodou tanto que ele parou de trabalhar. Até quando Dona Gabi chegou, ouviu, parou. Dia seguinte ele foi reler aquilo que ele escreveu e não gostou. E refez. E foi para a reunião. E nós chegando, o Espírito de Verdade virou, quem mandou fazer o barulho fui eu. O que você escreveu tem um erro. Não, eu revi hoje e tal. Ele, muito bem. O erro continua. Segunda página, parágrafo tal. Kardec foi ler, o erro estava lá desse tamanho. Então a gente vê o cuidado que houve. Então essa menina, Ruth Celine, uma vez por mês, após essas pancadas que o Espírito de Verdade deu em casa dele, Kardec, ali ou na casa de São Rustam ou no seu próprio lar. E o Espírito de Verdade vinha fazer correções sobre aquilo que ele estava organizando o Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos vai até a questão 501, e são 3 partes. E 483, se não me falha a memória, abre aspas. Depois de 88 quilômetros rodados, a gente começa a falhar, fecha as aspas. Aí o João Kardec perguntou por que não continuava. Falei assim, vamos dar tempo ao tempo. O Livro dos Espíritos que nós movimentamos tem 1019 perguntas com 233 complementares. 1/3 do livro é de Allan Kardec. Capítulo 6º e outros comentários. Então Chico me falou, andar escrevendo aí que era Catarina Budan, que foi a reencarnação de Chico. Chamava-se Ruth Celine Jaté. Só que ela era judia, a família era judia. Napoleão III, para tomar posse, para fazer a besteira, desculpa a expressão, que ele fez na França, deu braço forte à igreja. Então a liberdade, fraternidade, isso tudo acabou. O pai já havia fugido para Barcelona. Então a Ruth Jaté
Foi para Barcelona. Lá ela trocou de nome, que havia uma perseguição também. Então, Chico chamava, na época, Ruth Celina Jaté. Por que nós estamos contando isso? Saiu o Parnaso. Chico já era rapazinho, 17 anos. Curso primário. Como dizer ele, repeti a 4ª série, eu não consegui nota suficiente. Aparecia um homem para conversar com ele. Então, aquilo que ele estava lendo no livro dos Espíritos que deram de presente, havia coisas que ele não entendia. Então, um homem apareceu e falava para ele. Aí deram-lhe um presente que havia um retrato de Allan Kardec. Esse homem aconselhou que quando ele fosse estudar o livro dos Espíritos, ele fizesse uma prece. Ele está lá, fazendo a prece, chegou o homem. Você perguntou o nome dele? Aí eu fiquei acanhado. Falei, mas quando a rainha Maria apareceu de mulher para mulher, você perguntou logo quem era ela. Agora, de mulher para homem, você ficou com vergonha. Não, eu sou Kardec. Assim como você me ajudou nas revisões que o Espírito Verdade fazia, eu vim colaborar com você, meu filho. Ruth Celina Jaté. Tá bom? Tá aí o Arnaldo Rocha, né? Muito positivo. O Arnaldo dirigiu as reuniões mediúnicas com o Chico durante décadas, né? E eles eram realmente amigos, confidentes, né? E Chico trouxe essa informação acerca da sua encarnação como Ruth Celina Jaté, trabalhando inclusive com Allan Kardec, né? Naquele período da codificação. E aconteceu até um fato interessante, né? A Ruth Celina Jaté, quando Kardec inicia os trabalhos no codificador, ele encontra a mediunidade na Europa, era uma profissão, era uma carreira, né? Os médiuns ganhavam, os médiuns tinham ali seus honorários, né? Para fazer as suas receitas, as mensagens. Era assim, era os últimos tempos do que a gente considera o mediunismo, né? Aquele mediunismo empírico. Então, quando Kardec faz o seu trabalho na codificação, ele agrega valores morais, né? Agrega valores morais ao exercício da mediunidade. E um desses valores era a mediunidade gratuita, né? E aquilo surpreendeu os médiuns, né? Os médiuns não estavam acostumados com aquele valor moral, aquela novidade da gratuidade, né? E Kardec exclui também o nome dos médiuns, deixava tão somente o nome dos espíritos comunicantes nas mensagens. E Ruth Celina Jaté pleiteou seus direitos trabalhistas, né? Diante de Kardec. Ela queria que o nome dela aparecesse ali naquelas mensagens, ela queria alguma recompensa, né? Enfim, era a cultura da época, né? Que foi mudada a partir desse trabalho, quando Kardec agrega os valores morais. E ali houve entre eles um ligeiro desentendimento, né? Quase realmente um atrito, houve aquele mal-estar. Kardec não abriu mão, né? Kardec manteve-se coerente com tudo que vinha fazendo, com tudo que vinha produzindo até então, e não cedeu a essas reivindicações de Ruth Celina Jaté, né? E depois Ruth Celina Jaté se dá conta do que tinha feito, né? Desencarna e retorna como Chico Xavier. E Chico recebeu 2 mensagens, né? Uma foi da própria mãe, Maria João de Deus, está no livro As Cartas de uma Morta, e outra da rainha Aragão. Eu esqueci o nome agora, a gente trabalhou com esse tema há muito tempo, né? E elas falavam da gratuidade, traziam
essa questão, né? E esse foi realmente o ponto crucial. O Chico abriu mão de tudo, né? De direitos autorais. O Chico não ganhava nada, vivia do seu salário ali de servidor público, e foi realmente um reajuste, né? Um reajuste que ele teve naquela questão, como o Ruth Celino Jafé, queria projeção, queria notoriedade, né? E como Chico Xavier, ele efetivamente se reeducou e abriu mão de tudo isso, né? Marcelo, aproveitando que você nos trouxe esse depoimento da Arnaldo Rocha, né, que como nós vimos aqui, você lembrou bem, tinha uma longa amizade com Chico Xavier, então realmente é muito de estranhar que um homem que tinha com Chico Xavier uma amizade de 60 anos não lhe tivesse sido revelado pelos próprios Chico, que era um amigo seu íntimo de tanto tempo, que ele era Chico Xavier. E aí, dentro desse comentário, eu aproveito para trazer aqui uma pergunta que nos foi interessada pela Célia Mary. Ela diz o seguinte: então, quem disse que o Chico Xavier confessou em particular que seria a reencarnação do Allan Kardec está mentindo? Mais de uma pessoa? O que você teria a dizer sobre isso, Marcelo? O Arnaldo Rocha sempre foi muito positivo, né? E ele foi o último a desencarnar daquele grupo do Chico. Ele foi o último a desencarnar. E ele trouxe muitas revelações, ele trouxe muitas dessas conversas particulares, essas conversas de bastidores, né? Isso ficou muito registrado, ele teve conversas com várias pessoas e deixou muita coisa registrada com o Carlos Alberto, né? No livro Chico, Diálogos e Recordações. Então, o que o Arnaldo Rocha fala, é o que ele testemunhou. O Arnaldo, ele é muito positivo, né? O Arnaldo, realmente, ele não tinha motivo nenhum para não ser assim, né? Ele sempre muito positivo, muito, muito direto, né? Essa questão, né, que Chico confessou que seria a reencarnação de Allan Kardec, né, para um, para outro, isso não merece credibilidade, né? Isso não merece credibilidade porque Chico disse publicamente que não era Kardec, né? Por que o Chico ia enganar o povo assim? Por que o Chico ia enganar as pessoas? O Chico não era um enganador, né? Então, o Chico falava publicamente que não era Kardec, explicava por que não era Kardec, né? E a gente tem aí Arnaldo Rocha. E tem um outro depoimento aqui que eu trouxe, do Divaldo Franco, que o Divaldo fala também, que o Chico dizia para ele, Divaldo, né, que ele não era Allan Kardec. Entre eles deviam conversar, puxar esse assunto ali, né, naqueles momentos ali, os dois. Então, o Divaldo também fala, olha, ele me disse que não era Allan Kardec. Então, o Chico diz que não é, o Arnaldo diz que não é, o Divaldo diz que não é. Então, chega-se à conclusão de que realmente essas outras percepções, né? O Chico me disse, o Chico falou para mim, o Chico me disse, o Chico falou para mim, isso realmente não merece credibilidade, né? Partindo dessa linha, o próprio Chico, né? Seria muito ruim para o movimento espírita, seria muito ruim para a obra do Evangelho, essa contradição do Chico Xavier, né? Então, se ele disse que não era Kardec, e os amigos mais próximos confirmam isso, que ele não era Kardec, então não faz sentido. Essas outras afirmações, elas não fazem sentido, elas são desmoralizantes para o Chico, são desmoralizantes para a obra do Chico, para a obra do Evangelho, e elas realmente não fazem sentido, né? Elas não merecem o acolhimento que elas pretendem ter, né? Seria uma grande tragédia, né? Se a gente admitir que
que o Chico fala publicamente, fala para aquele amigo que dirigiu as reuniões mediúnicas dele durante décadas, fala para Divaldo Franco, fala para... E para uns ele fala que era... Isso seria uma grande tragédia, né? O Chico é uma referência de credibilidade de um ser evangelizado. Então, realmente, não faz sentido, não faz sentido. Eu te peço, nesse mesmo link, né? Você coloca agora, por gentileza, o terceiro vídeo, é um vídeo mais curto, né? Para a gente sentir agora Divaldo Franco falando sobre essa questão. Por gentileza, Arthur. Então vamos lá. O Jorge de Limeira, São Paulo, pergunta qual é a sua opinião para aqueles que afirmam que Chico Xavier seria Allan Kardec. Desde que eles afirmam, devem ter bons argumentos. Eu opto por não me intrometer em teses conflitivas. Pessoalmente, eu não acredito. E não acredito em face de informações que me foram dadas pelo próprio Chico Xavier durante o relacionamento que começou em 1948. Relacionamento esse que nos ensejou muitas informações que não vem ao caso trazer aqui ao ouvido público. Mas, do ponto de vista psicológico, as características de Allan Kardec e as características de Chico Xavier são muito divergentes. Eu respeito aqueles que assim pensam e têm o direito de pensar de maneira diferente. Tá aí, né? Então, mais um que está dizendo que nas conversas, nas confidências, não é, né? Então, a gente vai agora... Mas, então, por quê? Por que muita gente diz que o Chico, né? Não, o Chico não desmentiu, o Chico não polemizou, o Chico não brigou, então ele é Kardec, né? Aí que entra o ponto-chave, sabe, Arthur? Determinados comportamentos de quem já está buscando uma pauta, né, de transformação, domínio das más inclinações, essa pauta do Evangelho, esses comportamentos são surpreendentes, né? Muitas vezes eles nos surpreendem e a gente fica sem entender muito bem, né, o porquê. Por exemplo, por que Jesus se rendeu tão passivamente ao martírio, né? Com tanto poder, com tanta glória, com tantas possibilidades, né? E ele se rende e vai como um cordeiro, né? Enfim, esses padrões do Evangelho, eles estão a nos desafiar, né? A nos despertar, né? Então, veja bem, nós temos aqui uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel, todo mundo sabe, era o mentor de Chico. E todas as mensagens do Espírito, ele é para o médium. E depois para o público, né? Não é isso que a gente aprende na codificação, né? Então veja essa mensagem, está no livro Pão Nosso, a mensagem 98, evita contender. Ele faz uma referência a Paulo, né? Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, 2 Timóteo 2:24. E aí Emmanuel traz o texto. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Isso Emmanuel está falando para mim, para você, para o Chico, principalmente para o Chico, né? O médium que está recebendo a mensagem. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem.
estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos pelo mau gosto de ver gastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Então aqui nós temos a mensagem do mentor para o seu tutelado, né? E que é uma mensagem também para a humanidade, para todos nós que estamos abraçando o cristianismo, a doutrina espírita, né? Então, Emmanuel, com essa mensagem, ele tira o Chico desse embate, né? Ele alerta o Chico, ele mostra para o Chico, olha, não briga, não entra nisso, né? Essas pessoas querem o quê? Projeção pessoal, né? Querem aparecer, querem projeção pessoal, querem fama, querem crescer em cima dessas questões, né? Então não briga, isso não é para brigar, né? Jesus não nos convoca ao trabalho para brigar, não é isso. Nós não estamos trabalhando na seara do Cristo para brigar. No campo do Evangelho, a gente informa, né? A gente traz informação, a gente traz aquilo que o Evangelho nos apresenta sem brigar, né? Então, o Chico trouxe isso. Olha, eu não sou Kardec. Não sou Kardec. Está aqui. Estou informando, estou fazendo luz na humanidade. Não sou Kardec. Né? E Emmanuel falou, não briga por causa disso. Você não vai brigar por causa disso. Como está dizendo para mim, para você, Arthur, para todo mundo. Não vamos brigar por causa disso, né? Por que brigar? Né? Por que brigar? Então não faz sentido. E aí a gente começa a entender por que Chico não foi incisivo, né? Quando ele foi abordado nessa questão de Kardec, de ser Kardec, né? Por que ele não... porque ele vinha, além dessa orientação do próprio mentor, né? Ele tem também um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos trazer aqui também, está lá no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? E aí então vem a pergunta. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Esses trechos estão lá no final do capítulo 10. Né? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Aí o Espírito São Luís responde, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade,
No primeiro é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Espírito São Luís, Paris, 1860. Aí vem agora o item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? São Luís responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, né? Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos, se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Esse trecho aqui, Arthur, veja bem, dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, veja bem, veja que Chico lança um véu, né? Lança um véu sobre esse mal, sobre essa questão. Ele já tinha dito que não era Kardec, o pessoal estava, não, você é Kardec, ele lança um véu, né? Para que aquilo não se tornasse um conflito público, né? Para que aquilo não desacreditasse aquelas pessoas que estavam ali movidas por aquela impressão, né, de que ele seria a reencarnação de Kardec, né? Então, perceba-se que é um comportamento na pauta do Evangelho, né? Quer dizer, o que eu vou fazer com essas pessoas que me trazem essa questão? Eu vou expô-las? Eu vou desacreditá-las? Eu vou humilhar essas pessoas? Eu vou fazer o que com elas, né? Porque o Chico era também muito doutrinário, né? O Chico era um trabalhador abnegado da causa do Evangelho, mas ele tinha esse padrão evangélico, ele tinha esse padrão de caridade, né? Chico não iria expor essas pessoas, não iria constranger essas pessoas, né? Ele já tinha a orientação do mentor, né? O mentor já deu o quadro, já disse qual era a realidade, né? Por que as pessoas buscam essas demandas, né? Elas são movidas por quê? E Chico entendeu bem, falou, olha, eu entendi o recado, eu sei por que as pessoas estão fazendo isso, né? E eu vou, então, ser caridoso, vou ser compreensivo na pauta do Evangelho. E isso era o Chico era assim, né? O Chico era assim. E aí a última questão lá desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, que têm compaixão, né? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Aí São Luís responde, é muito delicada essa questão, e para resolvê-lo, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número.
Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Marcelo, bem a propósito essa sua observação, né, baseada aí no Evangelho, porque há muitas pessoas, né, que acreditam que nós é que estamos levantando essa lebre, né, que nós estamos aí tentando bater um martelo sobre quem foi Chico, quem não foi. Muito pelo contrário, nós estamos, inclusive, reagindo, digamos assim, né, a uma tese que vem sendo muito fortemente propagada, né? Então, estamos tentando trazer justamente o movimento espírita para um pouco mais de racionalidade em relação a essa questão, uma vez também que tem questões aí doutrinárias envolvidas. Não é simplesmente porque uns acham que Chico foi Kardec e outros acham que não foi. Não é uma briguinha simples de egos, nada disso. Pode até que seja de um lado, mas principalmente do nosso lado nós garantimos que não, porque isso, quem acompanhou toda essa série de programas, e eu estou falando isso, né, até te interrompendo, peço até perdão por isso, Tranquilo. uma vez que sempre surgem, e a gente compreende, tá? A gente não está aqui chamando atenção, não, nem brigando. Mas sempre surgem, né, no nosso programa, pessoas que não acompanharam os programas e vêm com questionamentos que nós já respondemos, há muito tempo, né? Então, só para aproveitar esse ensejo, para dizer que tudo isso que as pessoas que estão novas no programa estão trazendo de questionamento aqui no chat, já foram respondidos ao longo de 12 programas, esse é o 13º. Né? Então, eu convido esses nossos irmãos, inclusive dou as nossas boas-vindas a eles, mas que assistam, né? E para que efetivamente possam dirimir as suas dúvidas. Infelizmente, nós não teremos essa oportunidade agora, porque, né, isso já foi, inclusive, dito, mas eu convido, então, os irmãos que estão com essa série de dúvidas, com essa série de questionamentos, que assistam, além de terminar esse programa, que está sendo magnífico, os programas também anteriores, que vão detalhar, inclusive, isso aí tudo. Marcelo. Verdade. E essa questão também, Arthur, tem uma outra mensagem também de Emmanuel, né, o mentor do Chico, lá no livro Pão Nosso, mensagem 118, é para isso. De novo, Emmanuel vem com esse tom. Primeiro ele começa referindo a Paulo, né? Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados. 1 Pedro 3,9. E aí Emmanuel vem trazendo a mensagem para o Chico e para todos nós, né? A fileira dos que reclamam foi sempre muito numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes em obediência ao pernicioso hábito preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Né? Então,
mais uma vez, Emmanuel transmitindo a sua mensagem para Chico e para todos nós, né? Jesus não nos convida à sua seara para conflitos estéreis, né? Para brigar, para batalhar, para discutir, para se impor. Não, não é isso. E o Chico certamente assimilou essas orientações do seu mentor, assimilou as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E não brigou, adotou a paz, adotou o acolhimento, né? Não se insurgiu contra essa ameaça ao trabalho do Cristo, essa ameaça ao próprio trabalho do Chico, né? Acolheu esses companheiros carinhosamente, lançou um véu sobre aquilo, né? Fez ali, acolheu, lançou um véu, não expôs ninguém, né? Não houve nenhuma exposição negativa, não houve nenhuma desmoralização, nenhuma humilhação. Chico foi extremamente evangelizado, né? Foi extremamente maduro, né? E ele tinha realmente essa questão para ele enfrentar. Afinal de contas, ele tinha entrado em atrito com Allan Kardec em busca da promoção pessoal, né? Em busca da recompensa financeira, como Ruth Celino Jafé. Então, essa questão para ele mereceu muito apoio espiritual, né? Muito amparo espiritual. E para ele foi uma prova, para ele foi um momento realmente de reajuste, de pacificação na sua intimidade espiritual, né? E aí, então, ele reage dessa forma. Emmanuel deu o tom naquela mensagem, né? Evita contender, né? Evita contender. Ali ele deu o tom. Por que as pessoas buscam isso, né? Estão em busca do louvor, do destaque terreno, das considerações passageiras e tal. Isso já tinha acontecido, Arthur, isso já tinha acontecido no momento da codificação. Na França, quando Jean-Baptiste Rustin recebe mensagens, aquele trabalho de Kardec, de repente Jean-Baptiste Rustin, que era um jurista francês, de muito renome, né, de muita projeção no campo jurídico, ele recebe essas mensagens através de uma médium, né? São os 4 evangelhos de Rustin. E ele submete a Kardec isso, né, esse trabalho. E Kardec fala, olha, embora haja grande inteligência, né, em Jean-Baptiste Rustin e nos seus companheiros, mas aqui nós estamos diante de uma ingenuidade muito grande, né? Esse texto, esses 4 evangelhos, poderia ser resumido em poucas páginas, e não há nada de novo aí, não há nada de novo. Tudo que está sendo trazido aí já foi trazido aqui pela doutrina espírita, né? Mas todo projeto, Arthur, de poder, seja para construir ou para reformar, para destruir, ele se inicia com uma filosofia. É preciso que haja uma ideia, né? São as ideias que agregam em torno de si as pessoas, né? Os pensamentos. Então, aquele momento de Jean-Baptiste Rustin, com os 4 evangelhos, era uma ideia. E essa ideia, ela surge para tentar minar o trabalho que estava sendo feito pelo codificador. Tanto que aquele trabalho foi estimulado, né? Foi estimulado, e, por incrível que pareça, quando a Federação Espírita Brasileira é fundada aqui no Brasil, diante de uma manobra jurídica muito inteligente, foi inserido no Estatuto da FEB as obras de Rustin, como se fosse algo assim, olha, é Kardec e Rustin, vamos estudar Rustin porque... né? Mas aquilo foi uma manobra jurídica muito inteligente, passou despercebido, né? Porque
estava iniciando a Federação Espírita, as pessoas ainda não tinham ainda, creio eu, o senso de pesquisa, né, de análise ainda muito disseminado. E o fato é que aquilo era um grande projeto de poder, né, que ali teve o viés legal, né? Você bota no estatuto, se torna uma normativa, as pessoas vão se reunir para cumprir o estatuto, né? E aí se forma um grupo, o rustenguismo surge, né, oficializado no estatuto, como um movimento legalizado, e vai trazendo adeptos, né? Aquilo era nitidamente um projeto de poder, um projeto de revolução, um projeto de desconstrução, no contexto ali da Federação Espírita Brasileira. Certamente, muitas pessoas se imantaram àquela ideia, e na medida que aquilo vai ganhando massa, vai ganhando corpo, vai se transformando num partido, né? Num conjunto, e o grande propósito é o poder, é a tomada do poder, né? Mas isso não se tornou tão explícito porque a tese, a filosofia de Rustem era muito fraca. Eu tenho esses 4 evangelhos de Rustem aqui em casa, aquilo é um xarope, rapaz, ninguém aguenta ler aquilo é muito chato. Aquilo que Kardec disse lá, que aquilo era muito prolixo, etc., etc., é pior, aquilo ninguém aguenta ler aquilo, né? Eu imagino como é que devia ser difícil as pessoas se reunirem para estudar aquilo. Mas não era esse o objetivo, não era estudar. A tese ali era só um motivo para criar um conjunto de pessoas cujo objetivo seria uma tomada de poder, um exercício de poder no futuro. Isso perdurou algumas décadas, né? Perdurou algumas décadas. Esse movimento foi se esvaziando naturalmente, foi perdendo força, né? As gerações foram se renovando e a força da codificação é muito maior, né? Sem dúvida. E a FEB, num momento de humildade e lucidez, há pouco tempo, retira do seu estatuto esse artigo, né? Então não existe mais negócio de Rustem na Federação Espírita Brasileira. Aplausos aí para a FEB, né? Um trabalho de pesquisa aí muito forte que foi feito, né? Então, esse projeto de poder está se repetindo agora. Emmanuel traz isso, né? Tipo assim, Chico, não briga não, eu vou te pintar aqui o quadro, é isso que está acontecendo. As pessoas querem projeção, querem aparecer, querem se projetar, não briga. A mesma história foi com Rustem lá atrás, né? Então, Jesus é o nosso governador, né? Não briga, esse movimento vai durar um tempo, né? Faz parte do processo evolutivo, faz parte do crescimento, da evolução. Quando Jesus entender que isso não cabe mais, vai vir e vai, né? A coisa vai se desfazer naturalmente, as pessoas vão despertar. Então, a coisa está se repetindo, não mais pelo viés jurídico, né? Por outro viés, hoje nós temos redes sociais, temos seguidores, temos tudo isso. Então, é um outro viés. Mas é um projeto de poder, igual foi o de João Batista Rustem, né? Ele se renova agora com essa filosofia, com essa tese. E o Chico foi aconselhado a se afastar disso, né? Tem uma postura evangélica, acolhe esses irmãos, são irmãos valorosos, né? Você vê que são irmãos valorosos, são irmãos que merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho, merecem o nosso abraço, né? E foi o que Chico fez. Abraçou todos eles, né, como um grande irmão, né? Foi evangélico, foi evangelizado, foi caridoso, né? Lançou um véu sobre aquilo e cada um seguiu sua vida, né? Então, é esse o contexto, né? Nós não temos que brigar, nós não fomos chamados por Jesus para uma guerra, né, para um embate. Temos que abraçar, sermos
caridosos, né? Sermos compreensivos e ver, olha, a história se repete. Daqui a pouco isso acaba, vai vir outra história. Sim. E a outra história se acaba e vai vir outra. E é assim que as coisas acontecem. Né? É assim que as coisas acontecem. E a nossa postura é a postura de caridade. Eu fiz uma live essa semana, Arthur, A Ilusão do Discípulo. Sim. Do livro Boa Nova, né, do irmão X, fala da questão de Judas. Né? Judas tinha um projeto pessoal de poder, né? Ele tinha essa vontade, né, de ser um líder do colégio apostólico. Se Jesus fosse preso, ele confiava que as amizades dele com os Césares, com os romanos, com os sacerdotes judeus, uma hora ele iria libertar Jesus e iria orientar Jesus no que fazer. Olha, esse aqui você cura, aquele ali vamos fazer uma visita ali, ajudar. É muito interessante. Eu recomendo essa leitura, A Ilusão do Discípulo, do livro Boa Nova. E Jesus se entrega passivamente, Judas se desespera e a história a gente já sabe, né? E eu tive refletindo depois o quanto foi importante para Judas esse despertar, né? Quando ele cai a ficha, quando ele tira a própria vida e depois encara um longo período de redenção, né? E Judas se redime reencarnando na personalidade de Joana d'Arc, né? Acho que essa história já é de conhecimento de todos, né? Mas como foi importante a quebra daquela ilusão. E aquela postura de Jesus, né, foi um grande acelerador dessa quebra de ilusão. Né? E eu acredito que essa postura de Chico também será um grande acelerador dessa quebra de ilusão. Né? Porque Chico foi muito carinhoso, Chico abraçou, Chico lançou um véu sobre aquilo, né? E se as pessoas souberem interpretar a partir das posturas de Jesus, né, interpretarem a postura evangélica de Chico, isso vai acelerar o processo de despertamento. Né? Então, essas posturas do evangelho, elas são surpreendentes. Né? Elas são surpreendentes. Judas se surpreendeu muito com a postura de Jesus. Foi marcante, foi decisivo, foi chocante até, né? E essa postura do Chico também foi na pauta da postura do Cristo, uma postura de misericórdia, de compaixão, que certamente as pessoas vão... Essa ficha vai cair, Arthur, uma hora, sabe? Essa ficha vai cair, as pessoas vão se dar conta, sabe? Elas vão acordar, vão despertar, né? Porque a postura do Chico foi a mesma postura de Jesus. E essa postura de Jesus despertou, por exemplo, Judas. Né? E essa postura de Chico, se ela for bem compreendida, ela vai despertar muitos corações e muitas... Marcelo, talvez o Chico não tivesse ainda sentido, não teria nem como saber que isso ia tomar as dimensões que tem tomado agora, né? Quer dizer, que seria depois da sua morte, em que esse tema ia ser de tal forma explorado, né? Como você bem falou aí, como um projeto de poder mesmo. Porque uma vez que eu me apresento como um interlocutor quase que único do Chico Xavier, e o coloco como codificador, então, na verdade, todas as questões doutrinárias estão na minha mão, porque eu fui o interlocutor do codificador reencarnado. Né? Então, realmente, é um projeto de poder. E aproveitando aí o ensejo, o Paulo Neto aqui nos diz, né? Ele obviamente está acompanhando a nossa live e gostando bastante, ele relembra, né, que no livro dele, Chico Xavier, Verdadeiramente uma Alma Feminina, ele apresenta os depoimentos sobre as reencarnações anteriores, né, do Chico Xavier como
como mulher, né, como você bem lembrou, da Céline Jaffé, e colhe também a opinião de algumas pessoas favoravelmente a isso, né, em relação ao psiquismo feminino dele, como o Dr. Américo Domingos Nunes Filho, o próprio Arnaldo Rocha, que você aqui citou, o Divaldo Franco, que você aqui citou hoje, a Dora Encontre, também se manifestou em relação a isso, Ismael Gomes Braga, Jorge Rizini, Ranieri, Ramiro Gama, Sueli Caldas Schubert, Branca Maria Gomes Martiniano, Luciano dos Anjos, o Wagner da Paixão, e o Wagner da Paixão, que esteve aqui, né? Só o recadinho aí do Paulo Neto, em adendo ao que você muito bem explicou. Verdade. Essa questão, ela vai durar um tempo ainda, né? É natural que o tempo seja o grande instrutor, o grande mestre, né, desse processo, como foi com o João Batista Rustem e o rustenguismo, né? Mas chegará o momento que isso vai se esvaziando naturalmente, né? Isso vai se esvaziando e esse projeto ele vai tomar uma outra direção, né? Essa situação ela é temporária, ela é provisória. Aliás, o esforço das pessoas em provar que Chico é Kardec é um esforço sobre-humano, porque realmente é contra a verdade, né? É contra a realidade. Eles têm que elaborar argumentos, eles têm que criar ficções, eles têm que criar situações, e isso vai desgastá-los, né? Isso vai exauri-los, né? E é nessa hora que Jesus vai ter uma ação mais decisiva, como foi o caso de Rustem aqui, na situação da Federação Espírita Brasileira. Sim. Então é necessário um tempo, é necessário o exaurimento, é necessário o cansaço, né? É assim que a coisa funciona, né? É assim, então... mas é muito importante que haja esse posicionamento, né? Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, nós estamos aqui para enfrentar, para afrontar, né? Mas é importante que se faça luz nesse painel, né? É importante que a verdade seja dita e que ela fique posicionada, né? Uhum. Então, a ideia não é brigar, não é afrontar, não é chamar para briga, não é nada disso. É fazer o nosso trabalho, trazer as nossas ponderações, as nossas, né, aquilo que a gente acredita, confia, e seguir a vida, né? Cada um faz as suas escolhas, cada um faz as suas opções, toma as suas decisões, mas muito importante esse trabalho, né, que está sendo feito, esses 13 episódios. Não sei se teremos mais, né? Mas esses episódios ficam aí registrados, né? Essa pesquisa que o Paulo fez, impressionante a capacidade do Paulo em trazer os detalhes com riqueza, com profundidade. Quase 2.000 páginas. Então, percebo que quem quiser confrontar com essas informações vai ter que refutar 2.000 páginas, né? Inclusive, Marcelo, estou acompanhando aqui o chat na medida do possível, mas prestando mais atenção em você, mas, claro, também com o olho lá, e eu queria que você explicasse, né, essa questão da retirada de Rustem do Estatuto, porque isso foi uma coisa recente, né? E no nosso chat tem gente dizendo que foi por conta dos esforços do Herculano Pires. E olha que eu sou um admirador de Herculano Pires. Claro que nós sabemos que ele sempre foi contrário a isso. Mas a retirada, né, você vai confirmar isso, possivelmente, que a retirada de Rustem, da obrigatoriedade dos estudos das obras de Rustem da FEB, ocorreu há poucos anos atrás, não foi isso? Há poucos anos. Nós tivemos aí uma pesquisadora que foi muito a fundo nesse assunto, né? Agora eu não lembro o nome dela, mas ela fez um trabalho de pesquisa fantástico, ela trouxe isso, né? Ela trouxe esse material, foi um material realmente muito forte, com provas, com certidões lá dos cartórios franceses. Foi um trabalho fantástico, né?
Sim. E aí, diante disso, houve toda uma movimentação, né? Aí se descobriu que nessa mesma linha, né, Lemary, Jean-Baptiste Rustem, esse mesmo conjunto produziu adulterações nas obras de Kardec, né? Então, a coisa era pior do que se pintava no início, né? E isso foi trazido em poucos anos. E a FEB foi fantástica, né? Ela teve ali o seu momento de reflexão e decidiu retirar aquela questão de Jean-Baptiste Rustem nos seus estatutos, ou seja, ali se encerrou, depois de décadas, né, de tentativa, se encerrou esse ciclo, né? Mas foi realmente um projeto de tomada de poder, um projeto de tentar tomar as rédeas do movimento espírita brasileiro para mergulhá-lo numa insignificância, até desfazê-lo, né? Mas Jesus está no leme dessa embarcação, né? E o nosso mestre tem posturas que nós ainda não conseguimos decifrá-lo, né? E é por isso que a gente vê que Jesus ele tem um jeito de administrar as situações bem diferente, bem superior ao que nós concebemos. Então, quando a gente vê esses movimentos perdurarem durante anos e até décadas, tudo isso está sob o controle do mestre, né? Existe uma ciência por trás disso, uma maturação, um amadurecimento, um despertamento, né? Eu me lembro que Chico e Kardec, eles traziam muito essa questão. Não devemos quebrar as ilusões de ninguém, né? Então, muitas vezes, as ilusões, elas geram uma certa dinâmica, né? As ilusões estão gerando movimento, estão gerando dinâmica, estão gerando inteligência, estão gerando energia, mas chega uma hora que essas ilusões, elas são quebradas, né? Pela própria vida, pela própria resposta da lei de justiça divina, né? Então, e Jesus administra muito bem isso. Jesus tem uma gestão planetária que nós ainda não conseguimos decifrar, né? Quando a gente vê que Maria embala Jesus em panos, né? Esse foi o grande recado que Maria deu à humanidade, quando ela diz o seguinte: não tentem metrificar Jesus, né? Porque normalmente a criança você mede ali uma roupinha, né? Uma roupinha azul, cor de rosa, roxa, amarela, vermelha, o quartinho é dessa cor, o bercinho desse tamanho, a manguinha, o tamanho da luva. Você metrifica, né? Embala ali a criança, está toda medidinha, toda certinha, vai ser daquele jeito que o papai e a mamãe querem. E Maria embala Jesus em panos, a nos dizer o seguinte: nós não temos ainda o sentido para compreender um Cristo. A pujança, o esplendor, a luz desse Espírito, nós compreendemos boa parte do que ele representa, afinal ele esteve entre nós, impregnou o nosso planeta com as suas obras, mas existem muitos aspectos que nós não conseguimos entender, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, né? Que nos falta o sentido para compreender Deus. Por isso Jesus é o revelador do Pai para nós. E Maria deu esse recado também, ao embalar Jesus em panos. Ela está dizendo, não é um espírito que você possa metrificar, não é um espírito que você possa dizer o que ele vai fazer ou o que ele é. Não, porque a forma como ele faz a gestão planetária, a gestão das nossas vidas, está envolvida numa sabedoria muito grande, e o Chico captou isso. Muito interessante, né? A reação de Chico diante disso foi realmente uma postura de gestão de conflito, né? Afinal, Chico estava muito envolvido na causa, né?
E aquilo se apresentava como uma potencial ameaça à causa, não é verdade? E Chico teve ali uma gestão extraordinária, né, que acabou sendo interpretada como se ele estivesse concordando com aquilo, né? E na verdade, não, o Chico nunca concordou com aquilo, né? Seria a mesma coisa que a gente dizer que Jesus concordou com as acusações que foram feitas a ele, né? Jesus é réu, confesso, por isso ele se entregou para ser morto. Não, não é nada disso. É que os padrões superiores, tanto na ação quanto na reação, ainda nos falta, a muitos de nós falta o sentido de compreensão, né? Então, Arthur, amigos da Rede Amigo Espírita, os amigos que estão aí no chat, essa é a nossa contribuição, Arthur, essa é a nossa contribuição. Nós não estamos aqui trazendo bandeiras, nem levantando espadas, nem apontando nossos canhões e metralhadoras para quem quer que seja, né? Nós acolhemos todos que estão conosco, né, no movimento espírita, no Evangelho. Podemos caminhar juntos, sim, né, trocando informações, trocando nossas experiências, né? E Jesus é o grande gestor de tudo isso. As compreensões, as ações de Jesus nos escapam ainda a um melhor entendimento. Eu agradeço o convite, parabenizo a todos que participaram, né, dessa empreitada, ao Zé Aparecido, a você que conduziu todos os programas, aos convidados, né? Ressalto mais uma vez a importância da pesquisa do Paulo Neto, né? Foi realmente um trabalho de excelência, né? E fica o nosso grande abraço a todos aqueles que sabem que Chico não foi Kardec. Mas 1 milhão de abraços, sintam-se abraçados, sintam-se fraternalmente acolhidos, todos aqueles que acreditam que Chico foi Kardec. O nosso abraço fraterno a vocês e contem conosco. Arthur, muito obrigado, meu amigo. Estou agora à sua disposição. Nós que agradecemos, Marcelo, muito bom, né? Uma série de esclarecimentos aí e mostrando que a nossa defesa não é apaixonada, porque nós não estamos aqui para brigar em função, né, desse assunto, mas a gente estranha que haja muita gente apaixonada por isso, querendo levar uma tese como essa aos seus últimos, enfim, aos extremos, né? Enquanto a gente sabe que não pode ser assim, principalmente nós espíritas que primamos pela racionalidade, né? Temos que efetivamente estudarmos, né? Como fez o Paulo Neto, que você acabou de citar, e você e tantos outros, né? Essa questão, inclusive, o Paulo Neto foi descobrir informações dos próprios livros de Chico Xavier, né? Que indicam claramente dessa total impossibilidade, né, de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec, o que não o desmerece em momento nenhum, né? Muito pelo contrário, nós por várias vezes aqui ressaltamos o trabalho de Chico Xavier, mas, como diz no popular, cada um no seu quadrado, cada um exercendo uma tarefa própria, né? Então, novamente, convido a todos para que vejam, assistam desde o primeiro programa, porque não será, né, assim que a gente, no estalar de dedos, que a gente vai compreender as razões pelas quais nós estamos aqui com o Polêmica Espírita, que vai continuar, inclusive, na quarta-feira que vem, no seu horário habitual, no seu dia, horário habitual, na quarta-feira, 8h30, eu farei aqui quase que um fechamento dessa primeira temporada, né? E trarei as novidades aí da segunda temporada, onde, obviamente, a gente vai tratar de outros assuntos, né? Acredito que nós esgotamos esse daí, com esse enorme trabalho, né, do Paulo Neto e da contribuição de vocês, né? Trazendo argumentos aí a mão cheias, fatos, né? Depoimentos, né? Vários aí, que, obviamente, que vai caber a cada um, nós não estamos forçando ninguém a nada, mesmo porque o mesmo direito que tem determinadas pessoas de defender uma tese, nós também
temos de dizer que ela possui uma série de falhas, né? Então, eu acho que é uma questão de justiça, até de democracia, como se diz, né? De dar oportunidade a todos expressarem suas opiniões, seus pensamentos, desde que calcados e fundamentados, né? Bem, o Tony aqui de Atlanta, ele ficou curioso em relação ao nome da pesquisadora. Eu conheço, mas eu esqueci o nome dela. É aquela diplomata lá que está em Londres agora, ou em Paris? Você lembra? Eu não me lembro agora o nome dela, mas foi um trabalho extraordinário, né? Foi a partir desse trabalho que ganhou corpo, né? Ganhou corpo essa questão de Jean Baptiste Rustem. Eu não me lembro agora. Eu vou tentar entrar aqui para ver. Seja Simone Privato. Isso, exatamente. Perfeito. Lembrei dela. Exatamente. Foi essa aí. Perfeito. Então tá aí, né? Respondendo o nosso Tony, lá que fala de Atlanta, ele tem todo o direito, né, de discordar aí, diz que tem teses aí para apresentar, a sua opinião. Perfeito, nos convidou até a um debate, que eu aceito. Quem me conhece sabe que eu não fujo a debates. Então, a gente vai dar um jeito aí, Tony, de entrar em contato com você para a gente conversar, né? E aí a gente possa... quem sabe, responder as suas dúvidas ou não, e permaneceremos amigos, e embora eu não conheça, né, mas eu acho que, como bem disse o Marcelo hoje, muito bem calcado no Evangelho, a gente nunca deve deixar de lado, né, a nossa relação fraternal em função de quaisquer questões que possam surgir, né? Bem, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma questão. O Mário Domingos, né, ele inclusive elogiou muito, né, a todo o programa, mas em determinado momento, lá no início, ele pergunta: mas Chico não é um ser de luz que é Kardec? Não entendi bem a pergunta, mas vamos ver se o Marcelo aí consegue responder e decifrar. Todos dois são estrelas de primeira grandeza, né? Certamente que Kardec... Chico, aliás, Emmanuel dizia para Chico, né? Tudo que eu escrever, tudo que eu te orientar, você fica com Jesus e Kardec, né? Porque o próprio mentor de Chico reconhecia a grandeza, a luz de Kardec, e Chico sempre reverenciou Kardec, né? Chico sempre reconheceu toda essa luz, toda essa pujança do codificador. Chico também é um espírito extraordinário, fantástico, né? Kardec, a gente daria para fazer uma outra jornada de palestras, né, de estudos sobre a importância de Kardec. Eu diria que os dois são espíritos redimidos e que já estão aí bem satisfeitos com a posição evolutiva que já alcançaram, né? São duas estrelas de grandeza infinita, realmente, que muito nos ajudam, né? Nos ajudaram e continuam nos ajudando. Nós que ainda estamos aí nessa marcha, né? Um pouco mais lenta, estamos um pouco mais atrás, mas o trabalho, tanto o trabalho de Kardec quanto o trabalho de Chico, são trabalhos que nos ajudam muito, né? Nos ajudam muito nesse processo de evolução. Bem, uma última pergunta aqui, novamente da Célia, né? Ela parece discordar, né? Características diferentes, entre aspas, é um argumento meio fraco. O espírito reencarna como homem, como mulher, que são características psicológicas muito diferentes. O médium não reencarna sempre médium. Interessante. Célia, né? São os argumentos que o próprio Chico utilizou, né? Essas características psicológicas diferentes. Toda a obra de André Luiz traz isso, né? Toda a obra de Kardec traz isso, né?
Então, é esse o argumento, né? Esse é o argumento forte, é o grande argumento, né? É realmente o grande argumento. Realmente, nessa sucessão de vidas, né? O nosso processo de evolução espiritual, a gente sente que há uma diferença muito grande na personalidade, nos traços psíquicos, né? De Kardec e Chico. É praticamente impossível que um espírito, num espaço de tempo tão curto, operasse em si próprio tamanha modificação estrutural, né, na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas posturas, né? Então, eu diria, Célia, que é o grande argumento, viu? É um argumento forte, é um argumento realmente doutrinário, né? E quando a gente pega Elias e João Batista, João Batista se vestia igual a Elias. Aquele cinto, né? Aquele cinto cingindo os rins, o lombo. Elias e João Batista se alimentavam de gafanhotos, de mel, né? Andavam pelo deserto. São características psíquicas. Esse é o grande argumento, né? Esse realmente é o grande diferencial, é a gente observar os traços individuais, né? Porque Emmanuel nos ensina no livro Ceifa de Luz, no capítulo 1 e no capítulo 3, Deus não dá cópias, né? Deus não dá cópias. O que significa isso? Que, embora nós sejamos muito semelhantes, né, espiritualmente, mas nós temos ali diferenças substanciais. Deus é capaz de criar infinitamente. E todos nós somos criados um pouquinho diferentes uns dos outros, né? Então, é da essência espiritual ser diferentes, né? Então, quando a gente pega Chico e Kardec, a gente vê que realmente são diferentes, né? São traços psíquicos diferentes. E isso é da própria essência da criação universal, né? Essa diferença, isso é essencial do ponto de vista espiritual. E quando Jesus confirma que João Batista era a reencarnação de Elias, quando a gente faz os estudos, né, de como eram as posturas psicológicas de um e de outro, a gente vê praticamente até o modo de vestir era o mesmo, né? Então, esse é um argumento fortíssimo. Aliás, eu diria que é o argumento do Evangelho e é o argumento da doutrina espírita, né? É esse argumento, não há outro argumento, né? É esse argumento realmente que é o argumento forte, né? É o que é respaldado pelo Evangelho e pela doutrina. Perfeito, Marcelo. Então, estamos chegando aqui ao final, né? O pessoal continua ali conversando. Alguns, obviamente, que é um tema que... por isso o nome Polêmica Espírita, né? É um tema que causou polêmica nesses 12 programas, não seria diferente no 13º, né? Mas ressalto aí que realmente boa parte desses questionamentos já foram exaustivamente respondidos, né? Inclusive sempre à luz da doutrina espírita. Não foi o Paulo que inventou nada, o Arthur, o Marcelo, o Wagner da Paixão. Realmente a doutrina nos indica, né, muito claramente o caminho a seguir na análise dessas questões. Portanto, agradecemos a você, Marcelo, por essa brilhante participação. Lembrando aos nossos queridos espectadores que na quarta-feira, né, como eu já disse, estaremos aqui de volta, fechando essa primeira temporada. E, Marcelo, você teria suas palavras finais para o nosso público? Inicialmente agradecer, né, e dizer da importância desse trabalho que está sendo feito, né, de trazer essas luzes para que possa haver essas reflexões. Agradecer a todos aqueles que estão pesquisando, estão trabalhando, estão lutando, né, por isso. E sintam-se todos abraçados, todos estamos na mesma embarcação, né?
Isso aí. Todos nós já passamos por situações e vamos viver outras tantas situações, e faz parte essa troca, né? Essa troca, esse ponto de vista, tudo isso que é trazido, né? Isso é para o nosso engrandecimento, para o nosso enriquecimento. Agradeço, Arthur, a sua condução fantástica, madura, né? Muito lúcida. Agradeço ao Zé Aparecido por disponibilizar tanto tempo, tanta dedicação à Rede Amigo Espírita, né? Está proporcionando isso. Realmente. Aos pesquisadores Paulo Neto, Carlos Alberto Braga, Wagner Gomes da Paixão, César Perry, né, que estiveram aqui. Um grande abraço e o nosso reconhecimento à luta, ao trabalho de excelência que eles produziram, e aos que estão nessa busca, né, de entender, sintam-se todos abraçados, estamos todos no mesmo caminho, somos todos irmãos, e todos estamos caminhando no mesmo objetivo, que é a felicidade, a harmonia e a paz. Vou me despedindo, Arthur, deixando um grande abraço para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Perfeito, Marcelo. Então, está feito o convite para nos vermos novamente na próxima quarta-feira, às 20h30. Até lá, pessoal!